E ficou mais difícil comprar a picanha prometida pelo presidente Lula. Foi isso que apontou o IBGE. No mês passado, as carnes ficaram quase 3% mais caras. Essa foi a maior alta em um mês desde dezembro de 2020, no auge da pandemia de Covid-19, quando a alta foi de 3,5%. Na lista de cortes, o contrafilé foi o que mais encareceu entre agosto e setembro, com uma alta de 3,7%. Na sequência, vem a carne de porco, com 3,6%, seguida pela carne de porco e a costela, com 3,1% de aumento. A própria picanha, que também sofreu alta, ficou 0,12% mais cara em setembro, na comparação com o mês anterior. Rodrigo Constantino está aí, né, com essa promessa de campanha cada vez mais distante da realidade. Quem acreditou em chuva de picanha realmente foi iludido uma vez mais. Agora, a gente pode aguardar que rapidamente venha aí alguma reportagem científica de um desses veículos da velha imprensa mostrando que a carne de segunda é melhor que a picanha, é mais saborosa se você souber fazer, que não há nada a se preocupar com essa notícia. Falando muito sério, né, Brown? É o resultado inexorável das políticas econômicas de um governo perdulário, irresponsável, né, e que não tem nenhum compromisso com a responsabilidade fiscal. Acha isso coisa de exigência de mercado, né? Coisa de dinossauro voraz, como diria o próprio Lula. O único resultado possível dessa gastança descontrolada, sem nenhum controle no lado das despesas e a arrecadação subindo também, que é uma coisa que pune o produtor, né, ao aumento de tributos, o único resultado esperado é isso aí, a carestia, a volta da inflação, está tudo contratado. Quem está achando que a economia brasileira está nos eixos vai quebrar a cara logo ali na frente. Fala, Silvio. Olha, Brown, temos aqui dois especialistas na área de economia, o Consta, o Piotr. Não vou navegar tanto nesse mar, mas eu consigo imaginar isso que o Rodrigo falou. Amanhã, um comentarista ou uma comentarista dessas emissoras dizendo a picanha está mais cara, saiba como isto é bom. Eu consigo imaginar essa manchete, porque a gente já assistiu a esse filme. Ou então alguém dizendo como... eu me lembro da frase do governo Dilma Rousseff, eu acho que o secretário dela era, acho que era Márcio Holland, o nome dele, que falou assim, olha, não precisa comer carne, por que não come ovo? Se a carne está cara, come ovo. Os preços dos alimentos, a inflação dos alimentos, dói no bolso do brasileiro. E dói desde o começo do governo Lula, porque segue numa escalada. Tá caro comer. Vamos falar o português da forma mais clara possível. Quem vai ao supermercado ou quem vai à feira, quem tem esse hábito, eu tenho esse hábito, por exemplo, nota que o tomate está mais caro, nota que o preço nas gôndolas está subindo. É claro que está subindo. E o cenário não é bom porque é um governo perdulário, um governo que flerta com a irresponsabilidade fiscal o tempo inteiro, um governo que não tem projeto, um governo que tem descuidado de todas as áreas, da saúde, da educação. Nós falamos tanto aqui sobre segurança pública, mas quando dói no bolso é que as pessoas começam a entender, aquelas que votaram no número do Lula começam a entender o estelionato eleitoral. Não, todo mundo vai comer picanha, todo mundo vai ter casa, nós vamos entregar casa para todo mundo. Aliás, eles falaram isso outro dia, diante da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda se recupera da catástrofe causada pelas enchentes. As pessoas perderam tudo, estão tentando recuperar a própria vida, recuperar os bens, recuperar memórias. Quando não, são pessoas que ainda estão enlutadas. E cadê o governo que prometeu que todo mundo ia ter casa nova? Cadê a casa? Não tem nem um tijolo, não tem nem cimento lá. Não tem. É mentira. É um governo que mente o tempo inteiro. O próprio Lula, quando comete sincericídios, admite que falava mentira aqui e ali. Então as pessoas já entenderam do que se trata. É um governo que tende a piorar nos próximos meses, nos próximos anos. Não sabemos se vai chegar até o final. Se chegar, com certeza é bom o brasileiro se preparar, porque vai doer no bolso. Eles vão fazer o diabo. Aliás, como a Dilma dizia que fazia em eleição, né?
Agora, Piotr, será que o eleitor também faz essa cobrança do presidente Lula, especialmente as camadas mais pobres, né? Será que o eleitor que votou no Lula, com promessas como essa, vai se lembrar disso? A cobrança vai chegar para o presidente? Porque o discurso governista, os parlamentares governistas sempre se apoiam no fato de que era só retórica, picanha era figura de expressão, não era exatamente esse corte de carne. Mas e o eleitor, como é que interpreta isso? Será que vai cobrar de Lula? É o primeiro que percebe que não dá para comprar picanha. É o primeiro, na verdade, que saiu daquela famosa classe média, nova classe média do segundo mandato do governo Lula, foi o primeiro que saiu, porque obviamente aquilo era insustentável, aquele crescimento da economia, com gastos elevados, a China crescendo 15%, e o Brasil não fazendo investimentos para criar uma estrutura para si, ou seja, própria, para, digamos, se manter no alto. Não. Foi só com dinheiro vindo, né? Balança comercial, né? Extremamente positiva. O Brasil vendendo commodities para uma China ávida por commodities brasileiras, agrícolas, minerais, enfim, tudo que aconteceu entre as minerais, estou falando de petróleo sobretudo, mas enfim, muita coisa, minério de ferro, né? Este cidadão é o primeiro que percebe que não dá para comprar picanha. Agora, o Silvio fez menção, né, aquele jornalista que vai dizer, daqui a pouco vão dizer assim, olha, mas um músculo cozido é uma delícia. O músculo também está mais caro. E detalhe, mas músculo cozido sempre foi melhor, sempre foi bom também, ou seja, é um prato, isso é uma questão de gosto. Esse cidadão é o primeiro a perceber que aquilo era uma mentira. Mais uma das mentiras do Lula, ou populistas, né, que ele tenta convencer as pessoas. O Brau, antes de eu devolver para você, só voltar aqui. Eu fui dar uma olhadinha um pouco mais, eu já tinha visto sobre a Universidade de Liege. Ela tem entre seus alunos, veja como a universidade tem um passado importante e veja esse tipo de transformação que está acontecendo nas universidades mundiais. A gente viu, por exemplo, Harvard e Columbia com movimentos antissemitas. Estou falando de Harvard e Columbia. Aqui no Brasil também, as universidades federais. A Universidade de Liege, por exemplo, tem um prêmio Nobel de Medicina em 1974. É uma universidade que formou pessoas extremamente importantes na Bélgica. Mas as universidades foram tomadas não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, também na Europa, em vários outros lugares do mundo, por esse pensamento completamente mesquinho, estúpido, e na verdade que só revela um desejo de uma agenda. Esse grupo da universidade, ao permitir isso aqui, fala contra a própria história da universidade. Este é o grupo, podemos chamar de porcaria, de uma agenda completamente ineficaz que não traz absolutamente nada para o debate real. Ou seja, essa decisão desse curso ofende a própria universidade, que deveria se livrar logo disso. Porque isso aqui, esse tipo de preconceito genérico contra homem ocidental, branco, cristão e heterossexual, por ser justamente, por generalizar, é exatamente o que faz mal. Isso não faz parte do debate. O debate é muito mais amplo. Não quando você cria preconceitos a um determinado grupo. Aliás, nisso a universidade recuou umas 800 casas. É impressionante como ficou Neandertal.